la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos à segunda temporada desta série de programas de marketing do futebol. Espero que tenham gostado da primeira, espero que tenha sido tão gratificante para vocês como foi para mim. Cada programa foi uma lição sobre vários temas relacionados com o marketing no futebol e do desporto. E começamos esta segunda temporada com um programa muito especial. Começamos com João Cunha, diretor de marketing da SAD do Boa Vista. Antes de mais, João, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Para começarmos esta segunda temporada, e creio que vamos começar em grande, porque vamos começar com um diretor de marketing de um clube que já foi campeão e obviamente que acarreta uma responsabilidade muito maior perante a sociedade envolvente e os sócios. Mas antes de ser diretor do Boa Vista, o João foi diretor de comunicação, diretor de marketing do Clube Desportivo das Aves na época 2017-2018. No ano seguinte, na temporada seguinte, na 18-19 e 19-20, foi diretor de marketing do Clube Desportivo Feirense e desde setembro de 2020 está como responsável ou como diretor de marketing da SAD do Boa Vista Futebol Clube. João, feitas as introduções, vamos começar mesmo pelo início, neste caso pelo seu passado dentro do marketing do futebol. Como foi trabalhar com o Desportivo das Aves e com o Feirense? Olá Rui e a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Deixa-me só fazer uma ressalva muito curta. Sim. Que o Boa Vista não foi só campeão, e é isso que muitas vezes nos distingue dos outros também. O Boa Vista é um clube vencedor e que tem taças e supertaças, isto só no futebol profissional, depois tem uma série de outros títulos na formação e nas modalidades, e é esse um dos aspectos que torna efetivamente o Boa Vista grande, e não só o título, se bem que é a nossa grande conquista, digamos assim, em termos de historial. Indo aqui aos primórdios da minha experiência a tempo inteiro no futebol, só para contextualizar um bocadinho, eu recebi o convite para integrar a estrutura do Desportivo das Aves na época 17-18, que culmina com a conquista da Taça de Portugal, um bocadinho por força daquilo que tinha sido o meu passado, não só na área do marketing, mais marketing empresarial, não propriamente marketing desportivo, mas fui acumulando uma série de experiências relacionadas com o futebol, que depois me trouxeram até à fase do convite. Portanto, eu estive no Mundial de 2014 a trabalhar com a seleção da Suíça, fiz uma série de anúncios também relacionados com a parte da produção na área do futebol, e depois culminou tudo isto com a organização de um estágio do Munique 1860, quando lá estava o Vítor Pereira, que depois me abriu as portas para entrar no Aves uns meses depois, quando a equipa subiu à Primeira Liga. E foi uma experiência em tudo enriquecedora, porque primeiro era algo totalmente novo para mim, não é? Trabalhar essencialmente com tudo aquilo que diz respeito às competições profissionais, que requerem uma série de... Para o Aves também era novo o departamento, ou já tinha passado outras pessoas? O Aves, ou seja, fazia marketing e comunicação, mas não com um departamento profissional, digamos assim, a tempo inteiro, mas tinha obviamente pessoas que tratavam da parte nomeadamente das redes sociais e da gestão de patrocínios, mas para quem já teve a experiência de passar pelas duas fases, o contexto de Primeira Liga é radicalmente diferente, tem uma exigência a todos os níveis muito maior, e o Aves teve essa necessidade de profissionalizar o departamento quando sobe à Primeira Liga, porque tinha de ser capaz de dar uma resposta muito maior. E a prova disso é que, de facto, nós num espaço de 2 ou 3 meses, desde que o departamento começou, revitalizamos tudo aquilo que era o clube, em termos das infraestruturas, daquilo que foi capaz de captar em termos de marca e daquilo que foi capaz de capitalizar em termos de visibilidade para essas próprias marcas. Revitalizamos muito daquilo que era o estádio, as zonas corporate, o presidencial, o ângulo de transmissão da TV que passou para o outro lado, para que em TV aparecer sempre a bancada com mais gente. Ou seja, nós fizemos ali todos, não é? Uma reformulação grande àquilo que era o clube. Depois passamos a ter
um acompanhamento ao longo do ano naquilo que era a nossa área, sempre o mais profissional possível. Agora, para mim foi uma aprendizagem muito grande. Primeiro, fui convidado, para não estar a dizer o nome, porque é uma pessoa que tem já tinha na altura, mas tem agora um cargo importante e pode preferir que eu não o mencione, mas foi efetivamente a pessoa que me ensinou, não diria tudo aquilo que eu sei, mas que me deu as bases todas daquilo que eu sei, e que me deu esse acompanhamento todo em termos de coordenação do departamento de marketing e comunicação no Aves. Na altura, o meu diretor de comunicação era Pedro Sá, que hoje é o diretor de comunicação do Famalicão, e estava eu na direção do marketing, e tínhamos a Rita Puga, que hoje está na Trofense, que nos dava um apoio. Então, trabalhávamos ali os três em equipe. E tínhamos que fazer tudo aquilo que diz respeito à área do marketing num clube de futebol. Tinha que fazer tudo: a gestão das redes sociais, o design, a gestão de marca, planeamento, toda a operacionalização do dia de jogo, desde tudo aquilo que diz respeito à regulamentação imposta pela Liga, mas também ao som, ao ecrã gigante, às ativações de marca. Portanto, éramos nós que fazíamos tudo. Mas conferências de imprensa também? Conferências de imprensa que são responsabilidade dos diretores de comunicação, mas que o marketing tem um papel importante, até porque é ali que nós estamos a dar alguma visibilidade extra às nossas marcas, num suporte que é importante. Mas para além de eu aprender tudo aquilo que dizia respeito, efetivamente, à gestão diária de um departamento de marketing dentro de um clube de futebol, também me deu as bases necessárias para perceber o que é que implica a participação numa competição premium em Portugal, como é, na altura era a Liga NOS, agora tem outro nome, mas não deixa de ser a competição maior do desporto de rico em Portugal, e que me deu para perceber como é que as coisas funcionavam e aprender. Posso lhe dizer que o Aves exigia-me que eu entrasse às 9, 10 da manhã e saía às 10, 11 da noite, meia-noite, e muitas vezes não chegava porque éramos nós que fazíamos tudo. E o tudo vai ao ponto de andar a transportar paliteiros para estarem disponíveis no dia de jogo, quase a ir buscar um por um voluntários para agitar as bandeiras antes do jogo, fazer todas as ativações que nós fazíamos, que eram relevado, que era na bancada, passava tudo por nós. O design das redes, as campanhas, uma série de coisas. E deu-me esse arcabouço de aprender no terreno, não é? E de poder perceber exatamente aquilo que implicava este tipo de trabalho. E tivemos a felicidade de ser uma época bem sucedida. Portanto, o Aves efetivamente teve a lutar pela manutenção durante praticamente a época toda, mas termina em 13º e vai à final da taça. E eu se achava que tinha trabalhado muito até aquela altura. Eu, no mês anterior à Taça de Portugal, mergulhei autenticamente, desde toda a parte da gestão de bilhética, aos kits, às fanzones que tivemos que criar nas Aves, outras no Jamor, a planear tudo aquilo que seria a eventualidade de ganhar, porque tudo isso tem que estar pensado com antecedência, desde os outdoors, a dar os parabéns à equipa, às t-shirts com que os jogadores vão vestir no final do jogo, à subida à tribuna, a tudo, como é que nós íamos capitalizar uma possível vitória. E foi imersivo aquela altura, mas profissionalmente foi fantástico, porque deu-nos visibilidade e permitiu-nos crescer, né, e aprender, mas desportivamente foi uma experiência inacreditável, foi fantástico. Um clube daquela dimensão, só para ter uma noção, nós tínhamos, na altura, já depois de tudo aquilo que é protocolar, nós tínhamos cerca de 7, 8 mil pessoas para colocar na nossa bancada, e a Vila das Aves tem 7 mil habitantes. Portanto, a sensação de chegar, ou seja, nós estávamos num estádio, a sensação de subir ao relevado 1 hora e qualquer coisa antes do jogo e ver praticamente aquela mancha toda vermelha, e pensar que as aves estavam vazias, tínhamos uma ou outra avó com uns miúdos e um pouco mais, de resto foi a Vila toda em peso. E as pessoas, calhar, não imaginam o trabalho que foi. Posso confidenciar aqui, uma das nossas preocupações era que efetivamente tivesse ali uma mancha vermelha de adeptos do Aves. Já tínhamos tido casos de outras equipas que tinham ido à final da Taça de Portugal, equipas de menor dimensão contra os grandes, e tinham ficado abafados. Portanto, a nossa luta foi sempre... Nós vendemos, por exemplo, os bilhetes para a final com a obrigatoriedade de comprar um kit, e o kit tinha um t-shirt do Aves, um boné do Aves, e portanto, de alguma forma nós contribuímos, e muito, para que tivesse para colorir um pouco o estádio. Para que tivesse ali o nosso espaço. Mas também
foi muito trabalho. Tínhamos na altura uma claque fantástica, que é a Força Avense, que nos ajudou e muito também a ter ali um colorido fantástico, foi uma experiência espetacular. Depois o Aves passou, para não alongar muito a pergunta, mas fez-me aqui a questão de 2 clubes, só para conseguir contextualizar, que o facto é que aquilo deu-nos alguma visibilidade a todos. Portanto, no final dessa época, o Pedro Sá abraçou o projeto do Famalicão, apesar de ainda estar na segunda liga, tinha um projeto de subida e o Pedro foi para lá. E eu começo a época no Aves, eu ainda faço 2 meses mais ou menos, em agosto, setembro, e em outubro o diretor de marketing do Feirense sai. Eu moro muito perto da feira e, portanto, surgiu a hipótese então eles telefonaram a perguntar da disponibilidade. Na altura o Aves estava já a passar por alguns problemas diretivos e estruturais e de finanças e por aí fora, mas nem sequer me passava pela cabeça a sair, nem procurei nada, portanto era feliz ali e imaginava-me continuar a ficar lá, mas efetivamente surgiu a possibilidade de ir para o Feirense. O Feirense ainda estava na Primeira Liga, e proporcionou saída para lá, já com uma perspectiva um bocadinho diferente, tinha um departamento maior e mais capaz, já com designers, já com relações públicas, portanto, e que nos permitiu fazer ali um trabalho um bocadinho mais estruturado e onde nos permitiu também sonhar um bocadinho mais alto naquilo que é a gestão de marketing, naquilo que éramos capazes de fazer para a valorização da própria marca do clube. Já havia um foco maior. Havia uma equipa. Já trabalhavam bem, portanto era um clube que estava minimamente estruturado, mas que efetivamente havia ali algumas coisas que permitiam um crescimento também notório. Para dar um exemplo, foi na altura em que nós adotamos ali o estilo a exposição de marca em monocromático, portanto o estádio de Feirense é espetacular porque é compacto, é tudo muito próximo do relevado, e adotamos ali a exposição de marca toda em azul e branco, o que acabou por tornar o Feirense, não foi o primeiro, mas foi dos primeiros clubes a fazê-lo, e portanto acabou por servir um bocadinho de barómetro para que outros clubes também pudessem assumir os mesmos passos. E ter a ousadia também de propor às marcas. Hoje vemos o estádio do Tondela, por exemplo, todo em verde e amarelo, e outros, a Vitória já estava, e também os clubes, o facto de darem esse passo, que eu acredito que mais dia menos dia acabará por estar em regulamento, que já acontece em Espanha, por exemplo, mas tem um bocadinho mais de força aos clubes de terem uma referência, entre outros exemplos, para poderem adotar ali as marcas para serem à cor do clube. Portanto, é isso que os adeptos querem, é entrar no estádio Feirense e ser azul e branco, entrar no estádio do Bessa e ser preto e branco. E haver uma identificação, não é? Ou haver uma identificação. Exato. Perceberem esse posicionamento. Nós investimos ali também na organização do bilhética, na organização do próprio jogo, naquilo que transmitíamos através do ecrã gigante, num espetáculo que éramos capazes de criar no pré-match e ao intervalo, com passatempos, com bandeiras, com um serviço, por exemplo, de camarotes e de catering melhorado, aquilo que éramos capazes de fazer também na valorização das marcas que connosco trabalhavam. Portanto, já tinha uma fanzone também, no Feirense. Tinha uma fanzone, conseguiam ter um espaço para os adeptos antes do jogo e... Não, o Feirense não tem o estádio é mesmo no centro da cidade, e foi extremamente difícil, mas o que conseguimos criar ali, acredito eu, foi uma experiência de jogo mais interessante, portanto, com um processo de bilhética mais facilitado, que no nosso caso muito pouco tivemos que fazer, porque efetivamente já existiam os bilhetes eletrónicos, o clube já estava dotado de capacidade para fazer as coisas bem feitas, e é um clube fantástico, é super organizado, é um clube com super bem referenciado em todo lado, e que permitiu fazer ali um trabalho também de muito valor. Esportivamente a coisa não correu bem, o clube acabou por descer, mas naquilo que é a área da qual eu posso falar, que era a nossa de marketing e comunicação, claro que sim, continuou a trabalhar muito bem, mesmo estando na Liga Pro. Depois surge o convite no ano passado. E agora, trabalhar, como você disse ao início, como é trabalhar numa equipa vencedora? A exigência. É completamente diferente. Assim, a lógica do trabalho não muda muito. Pois, não difere, exato. Não difere muito, o propósito é o mesmo, que é trabalhar da forma mais profissional e cuidadosa possível, e trabalhar com base nos mesmos pressupostos. É valorizar a própria marca, e portanto naquilo que é o core do nosso trabalho continua a ser o mesmo, ou seja, nós existimos
para reforçar a marca, neste caso a marca Boa Vista, e isso passa por uma panóplia de coisas que não vale a pena estar a dizê-las todas aqui, mas desde da gestão de redes sociais, da decoração do estádio, da forma como nos projetamos lá para fora, como comunicamos com a nossa comunidade adepta e por aí fora. Portanto, a grande parte do nosso trabalho é nessa valorização da própria marca e depois na obtenção e no aumento das fontes de receita, que obviamente que o marketing não incide na venda de jogadores, mas incide e deve incidir no merchandising, na bilhética, na obtenção de patrocínios. Portanto, acaba por ser esse o objetivo do departamento, não é? Claro, os princípios continuam a ser os mesmos. Agora, é completamente diferente. Eu já tive a possibilidade de trabalhar em clubes de realidades distintas e chegar a um clube como a Boa Vista é um impacto brutal. Primeiro, porque tem uma falange de adeptos, só quem está aqui é que o consegue sentir na pele. O Boa Vista tem uma falange de adeptos enormíssima e são adeptos que são muito participativos e muito presentes no dia-a-dia do clube. Com uma forma de estar muito própria, muito bairrista no bom sentido, muito orgulhosa daquilo que é capaz de fazer e acima de tudo muito exigente. E é extraordinário porque eu já tive essa experiência, não é que comunicar para os adeptos do Aves e do Feirense seja muito diferente, mas o retorno que se obtém num clube da dimensão do Boa Vista é incomparavelmente maior. E isto reflete-se nas redes sociais, reflete-se no dia-a-dia na rua, reflete-se no transfer que nós fazemos entre aquilo que são as nossas ações e aquilo que são os resultados, em merchandising, por exemplo, em venda de bilhética, e é um desafio muito grande trabalhar num clube com este número de adeptos. E depois tem tudo o resto, que é a história, é um clube, como eu comecei, com muito peso. Nem precisamos de sair da área do futebol, porque há muitas outras modalidades, há formação, há uma série de coisas que ao longo dos 118 anos foram engrandecendo o clube, uma série de conquistas. E há desportos onde, efetivamente, como é o caso do ciclismo, por exemplo, Boa Vista tem uma presença muito forte, mas o futebol tem um histórico que nos obriga a nós e que nos exige a nós, eu digo nós, digo toda a estrutura do Boa Vista, um compromisso muito grande e uma vontade de trabalhar nos limites daquilo que nos é possível, porque é um campeonato, mas são taças, são supertaças, é presenças nas competições europeias, portanto há toda aqui uma força que está histórica, que está por trás daquilo que nós fazemos, que nos exige uma atenção ao detalhe e um trabalho o mais bem feito possível. E nesse aspecto, a experiência aqui, posso lhe dizer que eu senti esse impacto logo no primeiro dia. Pois imagino. É um clube grande. Assim, desportivamente é um clube que passou efetivamente por algumas dificuldades que são mais do que conhecidas e que luta todos os dias para voltar se pegarmos nos clubes portugueses, qual deles é que não houve, no seu momento de história dos 100 anos, quase todos têm, ou muitos deles têm 100 anos já de história, qual deles é que não houve uma altura que tiveram problemas, tiveram algumas dificuldades? Todos tiveram, o Boa Vista teve o seu ponto, eu espero que tanto depressa pela sua história, pela sua dimensão, espero que não volte a ter nenhum processo desses de crise, por assim dizer, pegando nessa grandeza. E depois temos os patrocínios. Como é que é a vossa relação com os patrocinadores? Neste caso, eu quando pensei nesta questão, tinha pensado num clube com menor dimensão e para baixo da Primeira Liga, não estou dizendo a Primeira Liga, numa segunda, numa terceira liga agora, no CNS. Normalmente os clubes pequenos andam atrás dos patrocinadores, têm sempre muita dificuldade. Na Primeira Liga, com a experiência que o João tem, ainda existe esse procurar de patrocínios, de sponsors, de parceiros? Existe. Ou eles já vêm mais facilmente por si? É permanente. Assim, é muito mais difícil a obtenção de patrocínios abaixo da Primeira Liga. Exato. Um exemplo, eu no Feirense estava numa cidade com uma indústria, ou seja, uma região que tem uma indústria fortíssima em várias áreas, quer dizer, não só na cortiça, tem várias áreas que têm uma indústria muito forte. E o simples facto de estar na segunda liga dificultava a obtenção de patrocínios locais e, por natureza, dificultava o tipo de patrocínios de marcas de dimensão mais nacional, porque efetivamente a segunda liga não tem a mesma visibilidade. Na primeira, a realidade não é assim tão diferente. Acontece quase todas as épocas termos abordagem de 2 ou 3 marcas. Exemplo claro é agora. Portanto, nós temos 2/3 das equipas da Primeira Liga com casas de apostas como main sponsor.
Obviamente, não é preciso estar muito atento para perceber que não foram os clubes que foram à procura das marcas. Nós fizemos, acredito que a maioria dos clubes o tenha feito, mas nós conseguimos ter aqui uma balança entre aquilo que foi a nossa procura e aquilo que foram as marcas que nos contactaram. E depois nós acabamos por, entre negociações, tomar aquilo que nos pareceu a melhor opção para nós. Claro. Mas salvo raras exceções, que os têm que continuar à procura de patrocínios, até porque não há, ao contrário do que se possa pensar, não há assim tantas marcas a investir no futebol. E o futebol tem trabalhado para que a imagem seja mais forte? É assim, não depende só de nós. Repara uma coisa, nós não conseguimos passar ao lado de muito ruído que acontece no futebol e que infelizmente tudo prejudica a ele próprio. Exatamente. E eu hoje tenho uma consciência diferente disso, que é o que de negativo pode trazer ao próprio futebol as constantes polémicas, seja de arbitragem, seja de falatório entre treinadores, diretores, o que seja. Mas temos que passar um bocadinho ao lado disso, porque isso é a natureza do próprio desporto. Mas uma coisa que lhe posso dizer é que não há indústria nem área nenhuma em Portugal que tenha o impacto e a notoriedade que o futebol traz. E a visibilidade. E ao final do dia, a verdade é esta. Nós somos patrocinados pela Placar e ao final do dia nenhuma das pessoas vai estar preocupada se o diretor A, B ou C teve uma altercação no jogo, ou o treinador, ou se o jogador foi expulso, ou se os adeptos de outros dois clubes diferentes andaram a pancada. Aquilo que interessa é que efetivamente a marca tem um impacto brutal em tudo aquilo que são meios de comunicação e nos meios próprios dos clubes ao longo do ano. E eu continuo a achar que é incomparável com outro qualquer indústria em Portugal, aquilo que o futebol dá às marcas, só para ter uma noção. Nós jogamos todas as semanas com transmissão televisiva, que são 1h30, 2 horas permanentemente em TV. Temos os programas semanais onde aparecemos constantemente, e isto é a dimensão do Boa Vista, que aparece regularmente, portanto acaba por ser, já se sabe que os grandes são um bocadinho diferentes, mas a exposição acaba por ser grande para qualquer clube da Primeira Liga. Jornais, redes sociais dos clubes, enfim, a exposição é tremenda, até no próprio estádio, porque as marcas aparecem naturalmente com publicidade nos estádios, e acaba por ser um retorno extremamente interessante para aquilo que é o investimento das marcas no futebol. Mas não é fácil para quem está para quem faz parte destes departamentos e sabe a luta que é. Não é fácil. Não é só a obtenção dos patrocínios, é depois aquilo que nós podemos fazer com eles. E depois também nos compete a nós, porque efetivamente a gestão de patrocínios acaba por ser, e aí tem que ser, o nosso foco principal, ao longo da semana e ao longo do ano. E depois compete aos clubes terem a capacidade, não só para lá daquilo que são os compromissos contratuais, de serem criativos e dinâmicos naquilo que são capazes de oferecer às marcas, e obviamente é por isso que nós existimos. Independentemente daquilo que seja o valor de investimento das marcas, compete-nos a nós fazer variar esse investimento de acordo com como vamos sendo capazes de produzir ao longo do ano para lhes darmos como retorno e visibilidade, e crescemos por aí. E depois também temos o lado positivo, ou a visibilidade boa, por assim dizer, que o Boa Vista também transmite através do Boa Vista Mais Solidário. Certo. Pode-me explicar o que consiste o Boa Vista Mais Solidário? Eu sei que fizeram, não sei se foi a primeira, mas pelo menos a última que tive conhecimento, que fui ver, foi com a Cruz Vermelha Portuguesa. O Boa Vista Mais Solidário é um mote, digamos assim, é um nome que nós damos às iniciativas de âmbito solidário que temos. Que não é de agora, já é histórico ter essa preocupação social e essa responsabilidade social que acho que deve estar presente na atividade dos clubes, pela exposição que tem, pela capacidade que tem de chegar às massas. É extremamente importante. Nós temos o exemplo, são vários os exemplos daquilo tudo que os clubes foram capazes de fazer, por exemplo, nesta fase da pandemia, que muita gente passou por dificuldades, e os clubes foram sempre capazes de se mobilizar e de efetuar todo tipo de esforços para poder de alguma forma contribuir para a melhoria das condições de vida de alguns adeptos que passaram por algumas dificuldades. No caso do Boa Vista, já é histórico, portanto o clube sempre que pôde, ao longo dos anos, habituou-me a ver o Boa Vista preocupado com este cariz social.
cariz social. E teve impacto, sentiram que teve impacto junto dos sócios e da população? Sempre teve impacto. Posso lhe dar um exemplo? Falou da Cruz Vermelha, porque efetivamente foi um protocolo que nós fizemos com algum impacto, até porque a marca estava presente no equipamento de jogo, a marca da Cruz Vermelha, e porque se criou uma conta para angariar verba para ajudar a instituição. Mas há outras coisas que passam um bocadinho ao lado, muitas delas nem sequer são partilhadas, porque são temas às vezes até um bocadinho mais sensíveis, e o clube desde sempre, e eu posso falar por esta direção do tempo de experiência que tenho aqui, sempre foi muito preocupado em fazer tudo aquilo que nos era possível fazer para ajudar o próximo. Ainda no inverno do ano passado, que aqui em dezembro ou em janeiro, teve uma vaga de frio no Porto, e a direção, em nome do Presidente, colocou o estádio à disposição para que os sem-abrigo pudessem passar aqui à noite, em condições minimamente aceitáveis em termos daquilo que era as temperaturas que faziam sentir lá fora, e não só cederam um espaço, como abriram a cantina para servir refeições a quem precisasse. E, portanto, já faz parte do ADN do clube, essa preocupação social. É que nós aqui, quando muito, podemos contribuir para reforçar esse tipo de ações que passam por visitas a instituições e abraçar outro tipo de causas, e a nossa intenção até já podia estar feito, mas o quanto antes, é abraçarmos outra causa com a dimensão que teve a da Cruz Vermelha, e juntarmos a outra instituição com relevância suficiente naquilo que nos é permitido dar, como, por exemplo, a exposição no próprio equipamento, e fazermos uma ação mais forte naquilo que é a iniciativa do Boa Vista Solidário, fazemos com outra instituição e todos os anos abraçarmos uma causa maior, mas há muitas outras que se vão fazer ao longo do ano e que dão corpo a esse Boa Vista mais solidário, que eu acho que todos os boavisteiros se identificam, porque sim, é uma instituição, é um dos baluartes da cidade do Porto, é uma instituição com peso suficiente para poder ter esse papel ativo na sociedade e contribuir para que ela possa de alguma forma ser um bocadinho melhor. Uhum. Infelizmente falou da pandemia e nós ainda não podemos fugir do tema. Não é necessário alongar-se muito, porque já foi muito debatido a vários aspectos, mas como foi trabalhar no Boa Vista em tempos de pandemia? Como foi comunicar? Como foi para vocês? Como foi para os adeptos, para os sócios? Como foi esse trabalho desenvolvido? Rui, difícil. Eu por acaso, eu passei mais essa fase de adaptação antes de vir para cá, e nessa altura foi Boa Vista, foi a Feirense onde eu estava, foram todos os clubes que tiveram que lidar com uma realidade completamente distinta de tudo aquilo que estavam habituados, e portanto essa fase de adaptação e de transição, eu já não a vivi cá, mas por aquilo que eu fui acompanhando do Boa Vista antes de cá estar, não fugiu muito daquilo que era a realidade de todos os clubes, que era encontrar forma de se manter em comunicação com os adeptos, de mostrar o outro lado, ou seja, desde campanhas de sensibilização para todas as regras de higiene e segurança impostas pela DGS, mas acima de tudo continuar a demonstrar de alguma forma como é que os jogadores e clubes estavam a viver esse momento. E a fase de confinamento, parecendo que não, deve ter durado mais ou menos um mês, não é? Aquela primeira fase de confinamento, quando tivemos todos fechados em casa. Foi um pouco mais de um mês, sim. Foi de março até final de abril. Certo. Portanto, os clubes tiveram que reinventar tudo aquilo que eram os planos de treino, os jogadores tiveram que treinar em casa, criava-se muito uma comunicação voltada para o adepto em torno do que era o jogador a treinar em casa, daquilo que era o dia-a-dia, das mensagens que enviavam aos adeptos. E os clubes tiveram, de um momento para o outro, que se deparar com um cenário em que as marcas tiveram dificuldades em continuar a investir, e que uma série de contrapartidas que estavam contratualizadas com as marcas deixaram de ser possíveis. Houve uma quebra de receita, exato. Claro. Não, mas mesmo em termos de contrapartidas, as marcas deixaram de ter bilhetes para ativar, deixaram de ter uma série de coisas que teriam, até ao limite de lojas fechadas, até os equipamentos deixaram de vender, e as marcas investem também para que o adepto compre a camisola e que tenha ali a sua marca. Eu não apanhei essa fase inicial, mas vivi aqui um ano sem adeptos no estádio, e com muitas restrições em termos de circulação, e a loja ter fechado há uma série de tempo. Claro. E agora sente que o adepto está desejoso do jogo, chega ali sem dúvida, ao início, a faltarem 10 minutos e já tem aquela perna a tremer, não é? Da ansiedade de começar a jogo. Nós enchemos a bancada visitante agora na deslocação para a Ferreira para jogar com o Vizela. Ou seja, desportivamente também ajuda, o facto de o Boa Vista ter começado bem a época, claro. Mas para lá do resultado,
e eu falo deste caso específico do Boa Vista, há uma paixão muito grande em participar na vida e no dia-a-dia do clube. E, portanto, obviamente isto não é exclusivo do Boa Vista, mas é do Boa Vista que me compete falar. Claro. E todos nós sentíamos todos nós que trabalhamos aqui diariamente, sentíamos que havia uma vontade muito grande dos adeptos em estarem próximos, em voltarem ao futebol. E sentimos isso um bocadinho na pele, mesmo desportivamente. Ver o Boa Vista no estádio com adeptos é completamente diferente. Este é um estádio também muito, com as bancadas muito em cima do relvado, com uma acústica muito própria. Às vezes nem são precisos tantos adeptos quanto isso para sentir a tal força do 12º jogador. E depois são adeptos que estão o jogo todo a cantar e a incentivar, e isso traz-nos uma força muito, muito própria. Portanto, sentimos desde o regresso dos adeptos ao estádio uma vontade muito grande em vir aos jogos e em estar presente. Naturalmente que ainda não é nos números que nós queremos, não só por o estádio estar limitado, e a lotação aumentou de 33% para 50%, agora já se vai sentir na próxima jornada. Mas ainda obriga, quem tem o certificado digital terá outras facilidades, mas obriga a testes, ainda há muita gente com receio de estar em situações de alguma proximidade, que é perfeitamente normal. Claro. Mas já sentimos essa diferença de ter os adeptos connosco, e isso altera tudo. Claro. E até motiva, até mesmo para vocês também motiva, não é? O trabalho. Falar em motivação... Mesmo na gestão de redes, por exemplo, basta ir um bocadinho para trás naquilo que é a nossa gestão de redes, para perceber que comunicar sem incluir os adeptos não tem metade a piada. Nós, nos últimos jogos, forçamos várias vezes e tivemos imagens fantásticas dos acessos ao estádio e das bancadas, porque temos os adeptos aqui, e isso dá um colorido que o futebol sem adeptos não faz sentido, e todos nós temos a experiência do ano passado, não tem nada. O futebol é o que é, e tem o poder que é por nós que gostamos do futebol, por nós os adeptos do futebol. E para terminar, gostava de saber, João, qual é o futuro do marketing do Boa Vista? Como vai ser? Quais são os projetos? Quais são... Certo, só o futuro dirá. Nós estamos aqui, eu não tive a oportunidade de explicar isto no início, nós estamos aqui num contexto um bocadinho diferente, que é, o Boa Vista tem um departamento de marketing que foi montado por uma empresa parceira do Boa Vista, que trabalha diretamente no marketing, que está inserido, digamos assim, naquilo que é a estrutura diária do Boa Vista, mas é um departamento que trabalha de alguma forma para o Boa Vista e não propriamente no Boa Vista, apesar de fazermos todos parte da mesma equipa, de estarmos diariamente no estádio, mas basicamente contribuímos com aquilo que podemos e que nos é permitido fazer, e vamos fazendo um esforço para, de alguma forma, o clube, naquilo que é a área do marketing, poder crescer. Eu não consigo separar, para não usar o termo, mas não consigo dissuadir aquilo que o marketing da comunicação. Para mim são dois departamentos que trabalham em conjunto. Sim. O Boa Vista tem um profissional extremamente competente na comunicação, que é o Pedro Costa, que é o diretor de comunicação, e depois todo este departamento trabalha no uníssono com comunicação. Portanto, temos aqui um designer, temos fotógrafos, temos um assessor de comunicação, e o futuro, se nos puder trazer um reforço de equipa num gestor de redes, um videógrafo melhor, não se pode ter tudo, mas caminhamos a passos de poder tê-lo mais breve possível, para dotar o departamento de capacidade para poder projetar todos os patamares. Mas basicamente, Rui, para terminar, o que nós pretendemos aqui é, quanto mais possível, valorizar a própria marca. Criar valor, exato. Portanto, ao longo deste último ano, fizeram-se coisas interessantes. Há pouco tempo lançamos uma música para o adepto, para que possa ser cantada no estádio antes das equipas entrarem em campo. Criou-se uma nova mascote. Há aqui uma série de coisas que se foi fazendo, mesmo em termos de organização de jogo, de espetáculo. Não tiraram o Pantera. Não tiraram o Pantera. Não. Pusemos o filho. Portanto, a Pantera, o Bessinha teve que se reformar e chegou a Pantera, que é uma mascote mais moderna, com outra dimensão e que nos permite a nós comunicar com segmentos mais jovens, essencialmente, mas também com todos os nossos outros adeptos, com um mascote condizente com aquilo que é a nossa grandeza. E, portanto, o futuro é esse, é trabalhar todos os dias o mais possível para valorizar e reforçar aquilo que é a marca Boa Vista, porque depois, por consequência, virá
um aumento do número de sócios, por consequência um aumento do número de adeptos, e a médio e longo prazo nós possamos todos ajudar a que o clube continue a crescer, que é o que todos queremos. Claro. João, muito obrigado. Eu fiquei com a sensação que o Boa Vista respira saúde, o que isso é bom, não é? Obviamente que, como tinha dito também, as vitórias ajudam, mas claro, para se ganhar também tem que se ter uma boa estrutura atrás, não só os treinadores e os jogadores, porque quem segura o clube, eles dão visibilidade, mas muitas das vezes vocês não aparecem, mas também o fazem crescer, como estava o João a dizer. Claro. Como o João estava a dizer, que é esse o objetivo. É isso. Olha, resta-me agradecer a disponibilidade. Gostei muito de conversar com o João. Igualmente. Obviamente fiquei a gostar ainda mais do Boa Vista. Obviamente conheço o Boa Vista desde que deixo futebol. Não é? E tive os adeptos de futebol português tiveram saudades do Boa Vista os anos que não esteve na Primeira Liga. Olha, eu fico contente por ter disponibilizado o pouco tempo que tem eu é que agradeço, para conversarmos aqui um bocadinho. Valorizou-me, você trabalha para valorizar o Boa Vista e acabou por me valorizar também o meu programa, com a sua presença e com o seu testemunho. João, muito obrigado. Obrigado. E a todos os que nos seguem lá em casa, muito obrigado. Espero que tenham gostado do programa e não se esqueçam que o futebol não vive só da bola. Muito obrigado.